Muito bem, voltamos com Conexão Popular. Nesse terceiro bloco, nós temos o prazer de receber aqui a Daniele Martins. A Daniele Martins, que é formada em Ciências Econômicas e Contábeis, atua há muito tempo no mercado contábil como contabilista, é isso? Isso, contadora. Contadora, sim. E a gente vai continuar falando sobre a influência da reforma tributária, agora mais diretamente no meu e no bolso do Calil, que aí ele fica bem nervoso com essa questão. Mas nós vamos falar com a Daniele primeiro, agradecendo a sua participação aqui, Daniele. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, trazendo um pouquinho de conhecimento, um pouquinho do que a gente aprende ali no dia a dia também, né? E é no dia a dia, a gente falou no bloco anterior do IVA, da criação do IVA, com o professor Edson Trajano. Mas acho que nós deixamos passar batido que foram extintos alguns impostos e criados outros. Tem como você explicar isso pra gente? Claro, exatamente, Miguel. O IVA, ele veio e dentro dele a gente tem 2 impostos que vão ser criados, que vai ser o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, o IVA ele vai estar em cima e embaixo vai ter esses 2 impostos. Na verdade, esses 2 é que vão compor o IVA. E quais são os impostos que vão ser substituídos? No IBS, a gente vai ter a substituição do ISS, que é de intuito municipal, exatamente, certo. E o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e alguns serviços de comunicação. E aí, a gente vai instituir o IBS. Então, vai deixar de existir o ICMS e o ISS e nós vamos agora fazer a apuração do IBS. Mas não existe uma padronização de percentual do IBS, né? Por enquanto, ainda não. Ainda não. Isso vai ser, isso? com certeza, isso e vai ser regulamentado. Com a guerra fiscal, realmente faz Exatamente. parte do fim da guerra fiscal que nós falávamos. Foi, né? O que o doutor Edson Trajano falou. Realmente, essa guerra fiscal acontece porque hoje a gente tem alíquotas diversas em vários municípios, em vários estados. Então, isso vai acabar com essa guerra fiscal, unificando ali a questão das alíquotas. Apesar de que essa alíquota do IBS, quem vai institular também vai ser o município e o estado, porém o governo ele vai deixar ali uma padronização. Então, isso vai acontecer. E a CBS, que é uma contribuição que vai substituir hoje o que a gente chama de PIS, COFINS, em alguns casos o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. Então, a gente também vai ter essa alteração. Então, a gente tira 5 e passa a ter 2. Essa seria o intuito da reforma tributária, que é a simplificação da questão da carga tributária no Brasil, que hoje é muito complexa. A gente tem muito problema com guerra fiscal, com até mesmo contencioso mesmo tributário, por conta de muitas discussões em caso de imposto. Simplificou, mas melhorou? Aliviou ou não? Miguel, nesse primeiro momento, eu entendo que sim. Eu acredito que vai trazer benefícios para as empresas, porque em alguns momentos a gente pode se creditar dessas, né? Vai ser uma cadeia evolutiva, então a gente começa a se creditar lá do início até chegar no consumidor final. E como vão ser 2 impostos ao invés de ser 5, então a gente tem ali, hoje eu até fiz uma pesquisa, o Brasil é o país que mais se demora para apurar imposto. Porque a gente tem uma carga tributária muito complexa. Então, até a gente entender, só para você ter uma noção, cada produto tem uma tributação em cada estado. Então, a gente precisa fazer, são 27 estados, a gente tem que olhar os 27 estados para a gente saber qual é a tributação em cada ente federado. Então, isso acaba demandando bastante tempo ainda. Isso foi organizado agora? Será organizado após a regulamentação? Será organizado após a reforma tributária. Me diga uma coisa, curiosidade, você trata muito com MEIs, você trata muito com pequenos empresários, é a sua função. Há muita dúvida nesse segmento com relação a essa reforma tributária desses empresários? As pessoas estão com um pouco de receio, né? Porque o que não é conhecido ainda fica um pouco naquilo, mas será que vai reduzir mesmo a carga tributária? Alguns setores, sim, a gente vai ter a redução, como de cesta básica, serviços de transporte público também, de passageiros, a gente também tem uma isenção que está sendo discutida. Mas hoje, por exemplo, serviços intelectuais, que é o de contabilidade, de advocacia, médico, psicólogo, esses serviços que são mais intelectuais, hoje a carga tributária é muito alta. É uma das cargas tributárias mais altas que a gente tem dentro do Simples Nacional, por exemplo. E isso vai ter uma redução de 30%. Então, assim,
Claro que tem muita discussão ainda para acontecer, muita regulamentação para acontecer. Mas, ao meu ver, isso é benéfico. A gente vai reduzir a questão dessa confusão na apuração. A gente consegue ter um tempo maior para poder visualizar o que é melhor ali para o cliente, para a empresa. E isso acaba ajudando a gente a fazer a equação fica mais simples. Muito mais simples. E o que vai acontecer com o MEI? O MEI, ele mantém. A única coisa, dentro do MEI, a gente paga 3 impostos, que é o INSS, o ISS e o ICMS, para quem tem comércio e prestação de serviço. O ICMS e o ISS, eles vão ser substituídos pelo IBS. E o INSS, ele continua o mesmo. Então, o MEI, ele não vai ter nenhuma alteração. Por enquanto, mantém a mesma coisa. Não tem nada previsto na reforma. Vamos falar do que azucrina um pouco a cabeça da população. Agora também tem uma alteração no IPVA, não é isso? Exatamente. Não é que tem alteração no IPVA, é que está se fazendo justiça com a inclusão de outros bens, é isso? Exatamente. Embarcações e os iates agora também vão ser tributados pelo IPVA, que não existia essa cobrança antes da reforma e agora vai existir. É inimaginável isso, né? Exatamente. A gente lá com o nosso carrinho velho tem que pagar o IPVA. Pois é. Mas isso é muito bom porque realmente, eu não sei ali qual é a abrangência, né? Porque um público muito pequeno tem a questão das embarcações, dos iates e tudo mais. Mas esse pessoal que tem dinheiro, como o professor estava falando antes, quem ganha mais é que tem que ter a maior tributação. Quem ganha menos, Você, na sua avaliação agora, como cidadã e como profissional, você acredita que haverá uma redução na desigualdade entre ricos e pobres? Eu entendo que sim, Miguel. Por quê? Porque, assim, eles estão focando na questão de isentar algumas coisas que são base, né? Que é a alimentação, que é a parte de, né? Que todo mundo mais gasta dinheiro ali com a questão de supermercado, de ter ali a cesta básica. Então, eu acredito que isso vai dar um poder maior, mais aquisitivo para o pessoal, né? Para os cidadãos. A gente vai conseguir ter um poder aquisitivo maior se o imposto no básico for menor. Que é a questão do serviço de transporte, a questão da carne, que também está previsto para uma redução de 30%, apesar de ter sido aprovado outras coisas ali no meio. A inadimplência, Daniele, por parte, por exemplo, de microempresários, que geralmente é muito alta, né? Muitos podem estar na expectativa, por exemplo, de haver, por exemplo, esse imposto que eu devo foi eliminado. Tem alguma coisa que possa beneficiar essas pessoas que atravessam essa dificuldade ou não? Nesse momento, não. Nesse momento, os impostos que já foram apurados da forma antiga vão se manter. O que pode acontecer é que as novas gestões podem trazer ali algum parcelamento que tenha uma redução de juros, uma facilidade de quitação, uma facilidade, a maior quantidade de parcelas, ou até mesmo trazer alguns benefícios em questão de empréstimo. Isso pode acontecer. É o que vem acontecendo nesses longos desses anos, né? E provavelmente depois da reforma também vai acontecer isso. Legal. Vamos a um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com a Daniele Martins, falando ainda de reforma tributária aqui no Conexão. Até já. Legal, estamos de volta com Conexão Popular, recebendo aqui a Daniele Martins, que é contadora, que é economista, falando com a gente dos impactos, né? Dos possíveis impactos na sociedade da reforma tributária que está para ser regulamentado pelo Senado Federal. Já passou pela Câmara dos Deputados, está no Senado Federal e só a título de informação, caso haja alguma alteração por parte dos senhores senadores, volta para a Câmara para poder ser feita uma nova discussão. Mas a expectativa é de que entremos 2025 já com a implementação da reforma tributária. Você concorda com esse prazo também que foi passado pelo professor? Eu acredito que sim, Miguel. Não vai demorar muito, porque eles têm pressa para fazer a aprovação. Certo. Justamente para simplificar mesmo esse tempo todo de, né, essa tributação que é muito complexa dentro do Brasil. Complexo, complicado, uma reforma tributária anacrônica, talvez não é a reforma tributária, estou falando da tributação do Brasil, anacrônico, talvez a mais ultrapassada do planeta. E agora, com a reforma tributária, entramos num patamar de um pouco mais de simplificação. Você acredita que isso também melhore na questão da sonegação, Daniele? Com certeza, Miguel. Hoje a gente tem muitas dúvidas, né, por parte de empresas
em relação a isso, quanto de imposto deve se pagar, como deve se pagar esse imposto. E como hoje cada estado faz a sua referência, cada estado tem o seu imposto, tem a sua legislação, isso dificulta muito. Então, provavelmente, simplificando isso, a gente vai ter ali uma arrecadação, uma melhora na arrecadação, porque vai ser mais simples arrecadar. Então, eu acredito que sim. Você deve, não precisa, mas você deve ter muito caso de dívidas dos seus clientes, vamos Sim. dizer assim. Eles estão atentos também a essa reforma para poder, de certa forma, colocar a vida em dia? Sim, a gente, na verdade, Vocês orientam os seus clientes agora? A gente está montando um treinamento que vai ser soltado para esses clientes do escritório, justamente para que eles consigam enxergar o que de benefício essa reforma vai trazer. Até para a gente também entender o quadro, o cenário, né? Em qual tipo de tributação seria ideal a gente manter eles daqui para frente. Porque, como você falou, pode ser aprovado esse ano e a gente ainda tem um tempo de transição. A reforma tributária, ela começa em 2026 e vai até 2032. Então, esse é o período de transição para que tudo isso venha a ser 100% reformulado. É bom negócio hoje em dia, Daniele, aquela pessoa que tem o sonho de ser patrão de si mesmo? Hoje em dia, você acredita que com essa reforma, algumas pessoas podem estar repensando em abrir o seu próprio negócio? Como é que você está vendo essa situação? Eu acredito que sim. Ainda é um bom negócio isso? Sim, é sim, Miguel. Na verdade, eu acho que agora é melhor do que antes, né? Até mesmo pela questão da tecnologia, a gente fala muito de reforma tributária, mas a tecnologia também durante a pandemia trouxe muita coisa legal. A questão da prefeitura, agilidade em abertura de processo. Prefeitura de Taubaté, por exemplo, hoje a gente abre um processo digital, não precisa mais ser o manual, o presencial. Então, isso facilita muito a vida do empresário, né? E a questão também da simplificação aí dos impostos. Então, a gente vai diminuir a quantidade de impostos. Mas isso vai refletir no valor? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a gente mantenha o mesmo valor, pode ser que sim. Mas isso é tudo um passo de cada vez, né? Então, a gente precisa ver como é que vai ser a questão da regulamentação para a gente poder acompanhar aí essa transição. Me veio uma coisa aqui, porque é muito caro você contratar funcionários, Sim. né? A folha de pagamento é uma carga pesadíssima na conta do empresário. Isso tem alguma alteração? Não, Miguel, infelizmente não. Um funcionário vale 3 mesmo. Exatamente, continua valendo 3, porque a reforma tributária ela veio para alterar impostos sobre consumo e sobre patrimônio, e não sobre renda. Então, tudo que é relacionado à parte previdenciária, tudo que é relacionado à parte de funcionário, não vai ter alteração nessa reforma tributária. Próxima, né? Sim, vai ter que ficar para uma próxima. Sem que tire próxima. direitos do trabalhador, Exatamente. né? Que, na verdade, o direito do trabalhador é mantido. O que é pesado mesmo para as empresas é a parte patronal, que é a parte da empresa, né? Exato. Agora, me diga uma coisa, muita gente que faz compra, por exemplo, em marketplace, o ICMS é pago na origem, agora vai ser pago no consumo. Mudou alguma coisa no ICMS? Sim, como eu tinha comentado, o ICMS agora ele é o IBS junto com o ISS, exatamente. E essa reforma veio para trazer a tributação, o fato gerador, né, onde se paga o imposto, no destino e não mais na origem. Então, a gente vai acabar com essa questão do diferencial de alíquota, que cada estado tem a sua tributação. Isso não padroniza também, Daniele? Isso, padroniza também. Os 27 estados têm uma alíquota única? Exatamente, facilita muito. Por isso que eu estou falando que isso veio realmente para simplificar essa questão de apuração dos impostos. E diminuir, porque, por exemplo, uma pessoa que vende pela internet, ela vende para 20 estados diferentes. E cada estado, a gente era obrigado a fazer uma abertura de uma inscrição nesse estado para poder fazer a apuração desse imposto. E hoje já não vai precisar mais depois da reforma, porque vai simplificar, vai ser sempre no final, no consumo. Vou te provocar, essa simplificação não compromete a sua atividade profissional, não? Porque precisava de um contador para entender esse emaranhado de coisas. Sim. Agora está mais simples. Você teme alguma coisa ou não? Não, Miguel, pelo contrário. A gente sabe que nessa transição vai ser bem trabalhoso. Então, eu acredito que as empresas vão precisar ainda mais da contabilidade, porque a gente vai ter que estar ali sempre junto com o contribuinte, com a empresa, para até nortear os caminhos por onde ele vai seguir. Porque
nesse processo de transição vai ficar um pouco complicado. Quem paga o quê? Paga para onde? Então, por isso a gente... novo, né? Exatamente. Por isso esse período... E assim, mais para frente, pode ser que a contabilidade não seja assim tão necessária? Acredito também que não, porque a gente também trabalha com contabilidade consultiva. Então, é questão de formação de preço. Você consegue estabelecer ali com o cliente como precificar o seu produto, como economizar. Há que se ter uma reinvenção também da sua área. Exatamente, Miguel. Hoje, a gente está indo para a parte digital, a gente está tentando fazer uma mesclagem assim, dos serviços, porque a parte contábil ela não vai ficar só na contabilidade. A gente também tem a questão, como eu te falei, formação de preço, contratação, fazer ali contratos. Então, tem bastante coisa na contabilidade para a gente explorar. Contabilidade vive. Vive. Agora, tem uma questão aqui que ela me chamou a atenção, que vai diretamente também chamar a sua atenção, que é o IPTU das cidades. Sim. Porque como é que funciona hoje? É um projeto elaborado pelo Executivo, que é encaminhado ao Legislativo, que passa pelas comissões do Legislativo para a aprovação do índice que é enviado pela Prefeitura. Não vai ser mais assim, né, Daniela? Segundo a reforma tributária, se passar, pode ser majorado por meio de decreto. Ou seja, o próprio prefeito da cidade pode estabelecer ali o valor da base de cálculo e... Via decreto. Exatamente. E mandar para frente. Exatamente. Não precisa mais da deliberação dos vereadores. Não. Exatamente, isso mesmo. Entendi. Agora me diga uma coisa, a sua opinião enquanto cidadã, eu perguntei para o professor Edson Trajano, eu quero saber também a sua avaliação nos pontos que você vê como positivo, o que poderia ser melhor discutido e os negativos dessa reforma. O que você mudaria? Eu acredito que os pontos positivos seriam a questão da simplificação mesmo, que realmente vai simplificar, vai trazer benefícios. Talvez o ponto negativo da reforma, vamos pensar. Eu acho que, para mim, não tem assim ponto muito negativo. O negócio era tão feio, exatamente. Né, era bem complicado, bem complexo. Então, hoje está simplificando bastante. É claro que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fala em questão de redução de imposto, mas a gente ainda não sabe qual vai ser essa alíquota de IVA que vai ser estipulado pelo governo. Então, isso tudo vai ser uma conversa depois da reforma também. Mas, para mim, não tem nenhum ponto negativo, assim, alinhado nesse momento. Eu queria agradecer a sua participação, mas antes eu quero que você faça nas suas considerações finais aquele que está pensando em montar o seu próprio negócio, seja através de MEI, seja de pequena empresa, média empresa, se é um bom momento e quais as avaliações em que ele tem que fazer. Aí eu tô absorvendo um pouco do seu conhecimento aqui Sim. como utilidade pública, nesse momento em que o Brasil muda, que o Brasil se transforma, né, com essa reforma tributária, Daniela. Bom, nesse caso, eu vejo que quem quer empreender, né, tem que começar aos poucos, claro, trilhando pequenos caminhos, dando pequenos passos. Então, assim, o MEI seria uma ótima opção, né, para começar, para iniciar. Algumas categorias não estão inclusas dentro do MEI, então a gente precisa também estudar a questão da tributação na atividade que você quer exercer. Mas é uma questão de evolução, né? Tudo está evoluindo, a tecnologia está aí para ajudar. Então, essa reforma veio também para trazer muito benefício. Então, assim, esse é o momento. Se você tem vontade de empreender, aproveita. E qualquer coisa é só conversar comigo. Muito bom. Daniela, obrigado. Imagina, Miguel, que agradeço. E conto com você mais na frente também, depois da regulamentação, para a gente falar mais sobre essa reforma tributária. Eu trago aqui alguns comparativos para a gente ver se realmente compensou. Não, ótimo, tá combinado. E eu queria agradecer também a sua participação e a sua presença aqui no Conexão Popular de hoje, desta edição. Falamos de reforma tributária, um avanço sem dúvida nenhuma a partir do momento da regulamentação que está no Senado, para deixar bem claro que ainda não está em vigência, mas sem dúvida nenhuma um avanço para o país e um avanço para a sociedade. Muito obrigado pela sua companhia. Conexão Popular volta na semana que vem. Grande abraço.